um problema na minha câmera aqui, ela não abre, tá uma barrinha travou na câmera. Pois é, professor, apareceu aqui para mim também. Mas se está com problema, tudo bem, a gente compreende, né? Foge às vezes da nossa própria alçada, né? Boa tarde, professora Roseli, tudo bem? Boa tarde. Então, pessoal, vamos começar aqui, tá? O nosso encontro após o recesso. Hoje a gente vai trabalhar com uma atividade que é uma atividade diferenciada, inclusive, tá? Porque é uma atividade que você pode... eu vou apresentar algumas ferramentas para vocês de uma maneira bem rápida e também depois a atividade que nós vamos fazer, vocês podem fazer tanto em sala de aula, no Educatron, como também no laboratório, ou então de forma impressa. Então a gente consegue trabalhar de diversas formas aí, tá bom? Eu vou apresentar para vocês uma primeira sugestão aqui, bem rapidamente, tá? Que é o Padlet. Já ouviram falar do Padlet? Alguém conhece? Eu já ouvi falar, mas nunca usei, professor. A professora Roseli já trabalhou com o Padlet? Poucas vezes. Eu não gosto muito do Padlet. Eu acho que ele mistura muito. Um pode digitar do outro. Não curto muito ele, não. Tá, mas eu vou mostrar uma função do Padlet agora que talvez a senhora não tenha visto ainda, que é uma função bem bacana, que é a função de moderação. Eu vou abrir aqui para vocês bem rapidinho, tá? Só um minutinho. Ó, então vocês estão vendo aí a tela do meu Padlet. Para quem não conhece, tá? É uma aplicação no estilo de mural, que você pode, inclusive, trabalhar para fazer uma divulgação de material, uma divulgação de trabalho, até mesmo a realização de uma atividade, tá? Se você fizer a configuração dele de uma maneira mais precisa, você consegue, inclusive, preparar um material de divulgação do teu trabalho. Hoje de manhã, na turma da manhã, a professora Lígia, inclusive, ela mostrou as formas que ela trabalha com o Padlet dos alunos, com os alunos dela, dentro de diversas disciplinas, tá? Ela pegou lá uma disciplina, se não me engano, era projeto de vida ou religiosidades, uma coisa assim, e mostrou um trabalho muito bacana. O Padlet, pessoal, vocês vão fazer o cadastro, aquele cadastro comum de atividade de plataforma educacional, né? Você, inclusive, pode colocar lá para se cadastrar com o Google, você pode usar o Google, os seus dados lá do Arroba Escola, e vai ficar mais perto e mais fácil de você começar a desenvolver. A professora Roseli mencionou que o Padlet, ele, talvez o que ela tinha visto, né, tenha ficado um pouco ruim, porque um pode digitar no mural do outro, coisa desse tipo. A ideia é essa, realmente é essa, assim, pode ser colaborativo ou não. Então eu vou mostrar para vocês de uma maneira bem rápida como fazer um painel colaborativo e moderado, tá bom? Então, vejam bem, já deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho. Então, olha só, eu estou aqui com a tela do meu Padlet, tá? Eu vou até excluir essa aqui. 4, 4, 5, 7. Eu vou excluir para a gente começar do zero aqui e vocês já podem ver, inclusive, a questão das configurações, tá? Então, vamos lá. Eu estou na tela inicial de configuração do meu Padlet aqui. Eu posso ter duas opções. A primeira opção é a opção de mural, no qual uma postagem vai ficando ao lado da outra, conforme um mural mesmo, ou eu posso fazer um mural com seções de colunas. Então eu vou usar o exemplo para vocês aqui de seções de colunas, tá? Vou selecionar ele aqui, esse modelo.
E agora eu vou configurar ele, tá? Então vocês estão vendo a minha tela aí. Vou colocar aqui, ó, por exemplo, mural da turma X, tá? Aí vou colocar uma descrição para ele aqui, ó. Mural de atividades da turma X, tá? Só a título de exemplo. Digamos que fosse uma turma de pensamento computacional, né? Então vamos pegar um ícone aqui, ó, para ficar mais bonitinho, tá? Vou colocar o ícone aqui, ó, de um computador, tá? Tá salvo aqui, ok. Na questão do papel de parede, você pode fazer o upload do teu papel de parede. Se você quiser fazer algo institucional e a tua escola tem um papel de parede padrão, né? Ou o logo da escola, você pode fazer isso também. Eu vou pegar uma cor crua aqui, só para a gente ter uma ideia, mas que fique claro que vocês podem sim, tá utilizando fotos que já foram, inclusive, tem algumas pré-definidas aqui, tá? Você pode usar gradientes de cor, cores cruas, ou até mesmo enviar, tá, o papel de parede de vocês ali, tá bom? Depois disso, então, escolhi a cor, tá? Fiz ali a parte personalizada e agora eu vou salvar aqui essa primeira configuração do papel de parede. O esquema de cores, independente da situação, eu prefiro cores escuras, mas você pode deixar claras também sem problema. Aqui o tipo da fonte, tá? Aqui embaixo tem o layout. E agora vem algumas questões interessantes que talvez alguns de vocês ainda não conheçam. A primeira questão é assim, ó, eu posso exigir que o autor que seja cadastrado, né, apareça ali o nome do autor e a data e a hora em cima de cada publicação. Posso permitir que cada publicação tenha comentários, tá? E por último, prof. Roseli, isso aqui também é bem importante, ó. Eu coloco aqui, ó, exigir aprovação, ou seja, a partir de agora, eu que sou o criador desse painel, tá? Só vai aparecer nesse painel aquilo que eu aprovar, e vocês já vão ver como é que funciona. E eu posso também, como a gente está trabalhando com o aluno, colocar um filtro ali para linguagens obscenas, né? Então, toda vez que aparecer um palavrão, é lógico que existem aí milhões de palavrões, né? E o banco de dados é atualizado constantemente, mas toda vez que alguém tentar digitar um palavrão, vai ser substituído por um emoji, tá? Assim você evita as ofensas dentro do seu Padlet também, do seu painel, tá? Deixa eu fechar essas configurações aqui agora. Aqui vocês já estão vendo a organização do nosso Padlet. Então, se fosse para eu trabalhar em sala de aula, por exemplo, tá? Olha só que interessante. Eu posso colocar aqui, tá? Venho aqui na seção 1 e eu vou renomear ela, vou colocar aqui, ó. Links dos trabalhos. Tá? Seção 1. Vou adicionar uma outra seção. Imagens e fotos. Tá? E uma terceira seção, eu vou colocar aqui, ó, documentos Word e PDF. Então, esse aqui seria, por exemplo, tá, um painel de produção de uma turma minha. Então, eles fizeram vários trabalhos lá no Scratch. E eu quero que todos eles mandem os links ali dentro dessa coluna dos links de trabalho. Junto com isso, eu quero que eles mandem ali fotos e imagens dos trabalhos deles e um trabalho por escrito, seja em Word e PDF. Agora eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou mandar esse link aqui no chat, tá? E com esse link, vocês vão entrar nele para tentar acrescentar informações aqui dentro, tá bom? Aí está o link. Para você acrescentar dentro da... É só entrar nesse link, tá? É dentro desse painel.
Você vai entrar, ele vai estar dessa forma. É só clicar no mais. E aqui você vai ter, então, o menu para digitação. Então, eu posso colocar aqui, ó. Deixe abaixo o link do seu trabalho. Tá? E vou publicar aqui. Podem entrar nesse link, pessoal. E aqui, ó, se fosse para mandar imagens e fotos. Por exemplo, eu clico aqui e eu quero mandar uma imagem. Eu tenho a opção de fazer o upload dela, aqui carregando um arquivo, ou então eu posso, inclusive, pesquisar uma imagem na internet, tá? Então eu venho aqui, por exemplo, ó, e vou pesquisar aqui um GIF, tá? Vou pegar aqui, ó, bom dia. E vou escolher um bom dia aqui, tá? Qualquer um aqui, ó. Então eu vou pegar um bom dia. Eu falo qualquer um, mas eu tenho dificuldade de escolher, tá? Vou pegar esse aqui. Escolhi a imagem que eu quero e eu publico ela aqui também. Tá bom? E por último, em documentos aqui, ó, eu venho aqui em adicionar e eu tenho aqui a opção carregar um arquivo. Eu clico nele, tá? Clico nele e escolho o arquivo que seja. Então, vou colocar qualquer um aqui, vou colocar um PDF aqui, só para a gente ter uma noção. Ele vai fazer o upload do arquivo. Voltando aqui então, ó, vou fazer o upload do arquivo agora para vocês. Meu computador deu uma travadinha aqui, mas já já ele vai. Tá? Tá aqui, um PDF. Abrir. Já fez. Eu estou fazendo ainda, ó, 8%, 1%. Tá? Já carregou e eu coloco ele aqui. Então agora, pessoal, entrem nesse link do Padlet e vão ali acrescentando informações, tá? No link dos trabalhos você coloca lá um link ou digita alguma coisa. Nas imagens você faz o upload de uma foto e nos documentos você faz um upload de qualquer tipo de arquivo aí, só para vocês verem como é que funciona a questão da moderação. Pode entrar no link. E para adicionar, é só clicar no maisinho ali, tá? Então, vejam bem, está começando a surgir aqui, ó, de um anônimo. Tem um lá, ó, vai chover. Já apareceu um outro ali, uma imagenzinha lá de... Não tem como colocar o nome, professor, quando a gente envia? O meu apareceu anônimo que eu enviei. A senhora cadastrou, prof? Ah, é isso. A senhora Eu entrei direto pelo link, professor. Não cadastrei ainda. É isso, será? Daí quando se cadastra... É isso, porque agora a professora Roseli, ó, já aparece aqui para mim, Roseli Prado da Silva. Olha aqui, ó, uma boa tarde que ela colocou. Ah, Tá? entendi. Mas aqui assim, então, na verdade, você vai pedir para os seus alunos se cadastrarem também. Esqueci desse detalhe, perdão, tá? Ah, tá. Mas agora... Não entendi, desculpa. Só digitar no Google para se cadastrar, só digitar no Google Padlet. Ah, nem sei como que fala Padlet. Como que fala, professor? É o Padlet. Padlet. É só digitar no Google
Aí quando E você entrar nele, vai ter lá cadastrar ou sign in, tá, então tá vou bom? pesquisar aqui no Google Padlet. Ô, professor, Oi. eu peço desculpa para você por eu estar atrasado, mas é que hoje a gente fez a simulação do plano de abandono aqui na escola e eu tive que participar com os alunos, Sem problema, professor. Sem beleza? problemas. Tem como você me reenviar o link que eu entrei, acho que já tinha sido enviada na mensagem aqui? Mando sim, pode Valeu, deixar. brigadão. E aí, morreu alguém queimado? Não, graças a Deus, né? Não. Vou mandar de novo o link, só um minutinho. E, professor, quando a gente faz simulação, geralmente eu pego um aluno escondido e escondo ele. Quando tá naquela correria, eu vou lá, puxo um pelo braço e escondo em algum lugar, só para ver se o pessoal tá ligado mesmo. Precisando emagrecer bastante. Ô, Diego, quando eu fui no Google e digitei Padlet, e daí eu fui entrar, ele já abre naquela janela tua, já abre nessa daqui. Aí eu peguei Ah, e coloquei um bom dia ali, ele foi como anônimo, mas quando eu entrei, ele já foi direto nessa tua página. será que não foi direto para esse link, prof? Daí, se foi, você vem aqui, ó. Tá vendo aqui em cima no cantinho que tem uma fotinha? Mostrar menu do usuário? O meu tá anônimo. Tá anônimo? Fazer Clica ali. login. Isso, Registrar com o Google. isso mesmo. Aí você coloca o teu arroba escola, tá? Mas lembrando, aqui é para ser bem rapidinho. O que eu quero mostrar, na verdade, pessoal, agora para vocês, ó, é que se você, ó, teve alguém que mandou até um projeto do Scratch aqui, ó, isso mesmo, tá? A questão que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, ó, se você for o moderador, viu, professor Roseli? Para vocês não está aparecendo nada ainda, né? Quando você olha para a minha tela aqui, eu já tenho várias contribuições. Para você só está aparecendo aquilo que eu mesmo postei, tá? Mas olha aqui na minha tela do Padlet, eu já tenho várias publicações aqui, tá vendo, ó? Assim, eu consigo fazer a moderação do meu painel e sou eu que aprovo. E conforme eu for aprovando, vai aparecendo para vocês aí também no painel. Tá? Então, ó, todas as vezes que eu clico em aprovar, vai aparecer no painel para vocês. Mandaram até um Among Us aqui. Among Us, na verdade, né? Os alunos falam Among Us. Isso, ó, nas imagens aqui eu tenho várias. E eu vou dar um exemplo simples, tá? Vou pegar do professor Pedro. É um exemplo, tá, professor Pedro? Ah, professor, essa imagem aqui não está de acordo com o que eu pedi. Eu rejeito ela. Tá? Fala assim, ó, você tem certeza que você quer rejeitar? Quero. Aí ela não aparece dentro do painel. E assim você consegue fazer um trabalho bem bacana com os teus alunos. Ó, a Profetati colocou um hello aqui. Teve gente que já colocou uma fórmula matemática aqui, que aqui eu falo para vocês que não é meu forte, mas conforme eu vou aprovando, pode ver que no final ela vai produzindo um painel ali a partir das publicações que as pessoas fizeram, tá? Então pode ser, por exemplo, pessoal, assim, ó, pode ser um painel de trabalho, pode ser um painel seu. Então você vai lançar ali, por exemplo, ó, alunos que ainda faltam entregar a atividade. Ao invés de você ir lá e imprimir, você vai colocando ali. E depois você vai limpando. Então é uma ferramenta bem interessante, tá? Fica a sugestão. Diego, eu sou obrigado a usar o Padlet? Não, você não é obrigado, é uma ferramenta, tá? Mas fica ali a sugestão para que vocês possam usar. A outra ferramenta que eu vou apresentar para vocês, pessoal, é uma ferramenta bem mais interessante,
tá? Não que o Padlet não seja, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar muito mais dela. Aqueles que não conhecem, né? Talvez tenha alguém que já conheça. Eu vi isso agora, eu estava no laboratório, e eu vi o que eu vou mencionar para vocês, eu vi agora no laboratório. Vocês conhecem o Print Scratch? Alguém já ouviu falar dele? Não. Ouvi falar de nome, mas não conheço. Uhum. O Print Scratch, pessoal, vai salvar a vida de muita gente. Tá? O professor Flávio falou que não também. Vai salvar a vida de todos os professores de pensamento computacional, inclusive. Sabe por quê? Eu vi isso agora no laboratório. De vez em quando você quer fazer um roteiro para os seus alunos, então você foi lá, você fez o seu projeto no Scratch, e daí você quer, já que algumas escolas, por exemplo, não tem projetor, né, no laboratório, e você não quer fazer com que os alunos fiquem escrevendo todos os blocos ali no Scratch, o professor vai lá, eu vou abrir meu Scratch aqui, vou dar um exemplo. Só um minutinho que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. A pessoa vai lá no Scratch, pega a programação dela, tá? E depois disso, ela tem que ficar tirando print para pegar os blocos, né? Vai tirando print para pegar os blocos. Vou dar um exemplo de um que eu estava fazendo aqui agora, só para vocês entenderem. Então, isso aqui é uma atividade que eu estava fazendo agora, tá? Com os aluninhos lá. É inclusive aquele joguinho do quiz que eu apresentei para vocês antes do recesso. E daí você quer fazer um roteiro para os seus alunos, aí o professor tem que vir aqui. Eu tenho certeza que vocês já fizeram isso, tá? O professor, você tem que vir aqui, organiza os bloquinhos aqui na tela, organiza, tira um print disso, né? Recorta, vai lá no Word, cola e põe para imprimir. Quem já fez isso? Com certeza já. Né? Dá um trabalhão, dá uma trabalheira, né, Prof. Tati? Porque, inclusive, a maioria das escolas, a impressora que está, professor Tiago também, ó, a maioria das escolas, o professor que, a escola que fornece impressão, geralmente é de impressora laser, monocromática, daí na hora de imprimir fica tudo aqueles blocos, tudo cinza, aí o aluno já reclama que não consegue ler dentro, e você tem que ficar, dependendo da atividade, você fica ali uma hora para desenvolver alguma coisa, né? E depois você fica mais uma hora recortando, tirando print para colocar no Word. Para no final sair lá uma impressão toda manchada, às vezes dependendo da impressora ainda, né? Ou toda cinza, tá? Agora eu vou mostrar esse bagulho para vocês que vocês vão gostar. Só um minutinho que eu vou abrir o Print Scratch aqui, ó. O Print Scratch, pessoal, eu vou até sair da minha conta e vou criar outra conta porque essa eu já usei o limite dela. Mas só deixa eu sair aqui. Então, ó, a tela do Print Scratch é essa. Eu quero, só vou sair da minha conta. Como é que sai da conta? Aqui, ó, sign out. Vocês vão chegar nessa tela aqui, ó, tá? Para que serve o Print Scratch? Vamos lá. Eu venho aqui em sign in. Será que vai entrar direto? Não, tá? E eu venho aqui, ó, em sign in with Google. Como eu já usei o meu Escola de exemplo várias vezes, já usou o limite de conversões. Tem um limite de conversões, o resto você tem que pagar. Como que a gente burla isso, pessoal? A gente burla isso com várias contas do Google, tá? Então, vou colocar uma outra conta minha aqui, só para vocês verem como é que funciona.
Tá? Então, já entrou aqui com o Google, tá? Agora, ó, eu tenho aqui vários tipos de contratos. Vamos usar esse grátis aqui, que você pode fazer 10 conversões por mês, tá? E eu clico aqui em converter. Quando eu clicar... tem que escolher um plano. Esse aqui, eu quero o simples. Não quero fazer upgrade. Tá? Vamos ver aqui agora então. Vem aqui em Home. Tá? Como é que funciona? Vamos lá. Converter. Vai lá para a tela. Isso. Vem aqui para a tela de conversão. Beleza. Como é que funciona? Primeira coisa, eu vou colocar aqui em português brasileiro. Vou chegar no meu Scratch. Aqui, ó. O programa que eu já fiz. Tá? O joguinho que eu já fiz. Vou chegar nele aqui. E vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o download do meu programa, do meu joguinho, pro meu computador, tá? Venho aqui em arquivo, baixar para o seu computador. Estão vendo aqui, ó? De novo, arquivo, baixar para o seu computador. Aí ele vai fazer um download do programa que você desenvolveu, tá? Então tá aqui, ó, Untitled 21.sb3. Venho aqui no Print Scratch e olha só, Profitat, como isso aqui é coisa dos deuses. Venho aqui em Upload File, tá? E vou escolher o arquivo que eu acabei de fazer o download. Quando eu faço o upload, pessoal, olha só, já aparece toda a transcrição aqui do meu código. Olha que doideira. Tá? Já aparece toda a transcrição dele aqui. E aqui do lado direito, eu tenho todas as sequências de blocos. Vocês estão vendo aqui? Eu vou até dar um zoom aqui para vocês. Deixa eu lembrar como é que dá zoom aqui, doutor. Não lembro como é que dá zoom. Tá. Mas eu tenho aqui, ó, todas as sequências de bloco. E olha que legal. Elas já estão com a borda preta e o interior branco para imprimir. Tá? Então eu tenho todos os bloquinhos que eu fiz aqui, ó. Bloco 1, bloco 1, 2. Tá aqui já, ó. Bloco 1, 3. Bloco 1, 4. Então todos os bloquinhos que eu usei, tá? Eles estão prontos aqui para usar. Bacana, né? Então agora, ó, o que eu tenho que fazer? Venho aqui em criar imagens e download. Quando eu clico aqui, ele está salvando as imagens e todas as imagens já foram salvas em um arquivo zip. Tá? Vou compartilhar a minha tela para vocês verem como é que fica agora. Eu tenho até outras opções aqui, viu? Ó, posso deixar colorido. Posso deixar só com a bordinha colorida e até mesmo mexer no tamanho, tá? Mas a gente não pode se prolongar muito aqui. Vou mostrar para vocês como que fica no final. Deixa eu só voltar para minha tela aqui. Para a apresentação, vou colocar a tela inteira para vocês verem como que fica. Tela cheia. Aqui. E eu tenho uma função muito legal aqui agora que eu posso usar esse Picture in Picture aqui, ó. Tá vendo que fica bem no cantinho da janela ali? Para vocês, eu consigo mexer e continuar vendo vocês aqui. Isso aqui é muito legal. Então, vamos lá. Como é que ficou aqui o meu material agora? Vocês estão vendo a minha área de trabalho, né? Eu venho aqui no meu computador,
Vou lá na pastinha de downloads, tá aqui o meu arquivo .zip, ó. Clico nele, daí cada um vai ter uma forma de abrir, tá? E eu escolho aqui, pessoal, os bloquinhos que eu quero usar. Olha como é que ele fica pronto já para você usar, ó. Aí quando você está digitando lá o teu trabalho, a tua prova, é só você inserir no Word esse equipamento, esse material aqui, ó. Eu posso até chegar aqui no Word, ó. Aqui no caso eu não uso o Word, eu uso outro editor de texto. Deixa eu achar ele aqui. Que eu dei uma formatada. Ah, e nesse computador eu não tenho editor de texto. Que pobreza que nós estamos, hein, Paulo? Tá, mas assim, quando você for no Word, eu não tenho editor de texto aqui. Credo. Tá, mas enfim. Quando você for no seu editor de texto, é só você utilizar aqui, ó. Todos os bloquinhos aqui estão prontos. Ó, que bacana. Para você fazer teu trabalho. Legal, não é? O que vocês acharam? Bacana, professor. Tem escola, pessoal, deixa eu só parar com esse aqui agora. Tem escola que ainda pede prova tradicional para pensamento computacional. Que daí o professor tem que ir lá elaborar uma prova, né? Elaborar uma prova para deixar lá nos arquivos, para aplicar para os alunos. Eu, particularmente, acho um absurdo isso. Tá? É um retrocesso. Mas, às vezes, para você fazer uma atividade dessa, acaba levando muito tempo, né? Você produz, depois recorta, depois cola, depois ajusta lá para ficar tudo igual e às vezes ainda fica meio cagado, tá? Então, aqui já fica mais essa sugestão para vocês do Print Scratch, tá? Caminhando aqui com a nossa atividade, olha só, nós já estamos na reunião de número 8. Nossa, passou rápido, né? Nós temos mais 4 reuniões das 12 que totaliza a nossa segunda jornada, tá? E como eu falei para vocês, hoje a gente vai fazer uma atividade diferenciada, que é a atividade de revisão de códigos. É uma atividade, pessoal, que ela faz muito sentido. Por quê? Muitas vezes, como que os alunos de pensamento computacional agem? E como que os professores, inclusive, de pensamento computacional agem? Você vai lá, explica a função do teu programa, a função do teu joguinho ali, certo? Fala para o aluno copiar os blocos, se não tiver projetor no laboratório. Aí os alunos, inclusive alguns, eles vão pedir lá, professor, posso tirar uma foto? Porque fica mais fácil de eu ver por causa das cores, ao invés de copiar. E quando chega lá no laboratório, ele abre o Scratch e ele só repete aquela linha de comandos. Ou seja, ele não está aprendendo, né, prof. Roseli? Ele só está copiando. E a gente sabe que copiar é um processo que não leva à obtenção plena do conhecimento, né? Da possibilidade de obtenção plena do conhecimento. Tá? Então, nós temos a chamada revisão pedagógica dos códigos. Isso serve tanto para Scratch, tanto para JavaScript, tanto para HTML, tanto para CSS, para qualquer tipo de linguagem de programação, porque a revisão pedagógica do código ela tem uma função diferente, que é o quê? O aluno, pessoal, você vai chegar para o aluno, tá? Com um código já pronto, mas que contém alguns erros propositais, tá? E o aluno ele tem que ir conferindo esse código, geralmente com um programa até mesmo que ele já fez. Aí você pode pegar lá um programa que já foi feito, uma atividade que você já fez com eles. Pode ser a atividade da roleta, pode ser a atividade do siga o mouse, por exemplo, dependendo da idade da turma que você está trabalhando, né, da faixa etária. Tá? Ou podem ser o da minha janela que você está fazendo lá agora, que é um pouco mais complexo.
Mas você vai abrir esse programa que você já fez, esse jogo que você já fez, e vai causar alguns erros propositais. E vai entregar para o aluno para ele identificar esse erro e corrigir esse erro. Entendeu? Olha só a dinâmica desse processo. É uma sala de aula invertida, né? Porque daí o aluno ele chega lá, vai ter que olhar, vai ter que identificar o erro e vai ter que corrigir. Aí sim ele está pensando, tá? Aí sim ele está agindo de uma forma mais coerente com o processo de ensino-aprendizagem. E é isso que a gente vai fazer hoje, tá? O que a gente vai fazer? Eu vou separar a turma de vocês em 4 grupos, se possível, em 4 grupos de quantidade igual de pessoas, tá bom? E cada grupo eu vou passar um link do Scratch daquela atividade do troco, tá? E vocês vão ter que abrir a atividade que vocês já fizeram, que já está pronta a primeira parte, e ir conferindo o que tem de errado em cada elemento. Perdão, o que tem de errado em cada elemento, anotando e corrigindo, tá? Para chegar no final lá com o programa funcionando igual. Conseguiram entender? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dividir agora o grupo em salas temáticas, tá? E depois que eu montar as salas, eu vou passar sala por sala, deixando o link da atividade explicando o que vocês têm que fazer, tá? Importante, pessoal, eu vou deixar o link para vocês, mas você tem que fazer o remix dele para começar a editar. Senão você não consegue editar ele. Tá bom? Então vamos ver aqui como é que vai ficar. Nossa, me deu uma soneira agora. Os mais antigos iam falar que eu tô com quebrante. Vou dar aí 25 minutos para vocês fazerem essa atividade. Eu sei que às vezes vai ser pouco tempo, tá? E se não der de fazer tudo também, não tem problema. Faz até onde dá, vai conferindo com os colegas e no final aí vocês apresentam. Ó, a questão aqui, eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu não vou fazer 4 não, eu vou fazer só 3, porque senão uma sala vai ficar com 2. Então aqui eu vou deixar uma sala vai, 2 salas vão ficar com 4 e uma sala vai ficar com 3, que daí fica melhor para vocês trabalharem, tá? Ó, a primeira sala vai ficar a professora Andressa, o professor Pedro, o professor Peterson. Na segunda sala, o professor Carlos, a professora Daiane, o professor Flávio e a professora Roseli. E na terceira sala, a professora Keila, a professora Tatiane, o professor Tiago e o professor Valdelei. Eu vou abrir a sala temática agora, tá? E vou passando turma por turma para deixar o link para vocês irem editando. Beleza? Alguma dúvida? Então partiu.
voltando. Acontece igual na sala com os alunos. Nunca dá tempo de terminar, e aí eles não terminam em casa e não fica pronto. E aí vai enrolando, virando uma bola de neve. Poxa, eu conversando ainda, nem vi que nós estamos voltando pra sala. Exatamente, eu fiquei falando sozinha e eu falei assim, eu desconfiei, né? E eu Falando para ele, Daiane, que acontece igualzinho com os alunos, né? Nunca dá tempo, né? Hoje mesmo foi um caos, porque a internet essa semana tá um caos. Aí a hora que eles conseguem, começa a fazer, acabou a aula. tá com dois computadores aqui agora, um para abrir a tela e outro para abrir o erro. Professora Roseli, eu falo que nessas horas que o professor tira toda a vontade de ser aluno de volta, né? Na verdade, acaba a vontade de ser aluno e de ser professor também, né? Porque, gente, isso me angustia tanto, sabe? Não dá conta de 35 alunos lá, porque cada um está num lugar, um tem mais capacidade, eu não posso podar ele, eu tenho que deixar ele ir para frente. Aí tem o outro lá que é especial, que está lá fazendo a aula 3. É difícil. Eu entendo. Esse povo não tem noção de que é estar na sala de aula, não. Vai lá. Entendo e concordo. Mas, pessoal, vamos lá, assim, ó. Onde deu, tá bom? Nós estamos só em 3 grupos, né? Então, assim, vamos até onde deu. Então, eu vou parar de compartilhar minha tela aqui, e daí cada grupo compartilha e vai mostrando os erros que conseguiram identificar e como que fizeram para corrigir, pode ser? Aí alguém que tiver disponibilidade aí pode começar. Professor, não pode ser nós, porque a gente sempre sai... Eu sempre saio às 5 horas. Pode sim, professora. Vou compartilhar a tela aqui, então, daí meus colegas vão me ajudando. Ai, qual que é, será que? Esse remix, será? Compartilhar. Se atualizar o remix aqui, professor, não vai sair? Ah, apareceu lá, sem atualizar. Aqui eu tô desmembrando o negócio aqui ainda para achar o erro. Na verdade, não tinha. Aqui a gente pegando ali o cliente 1, não tinha o vá para X, que no nosso, ali que a gente fez com o professor, tinha. Então, a gente achou esse daqui que não teria aqui ainda. E a gente tava vendo... A gente tá vendo os possíveis que não teriam ainda. Aí o que a gente fez também, vamos lá para o balcão. Acho que o balcão tava ok. Caixa registradora, acho que tava ok também. Na e teve uma outra, a moeda que tava invertido aqui. O som aqui em cima e a gente trocou. Não sei se era essa forma mesmo, mas... No olhar aqui a gente trocou, porque o toque e o som estava embaixo ali do quando esse setor for clicado. Prof, eu acho que a senhora está compartilhando a tela errada. Ah, é essa daqui, então. Eu tô vendo que não tá mudando. Falei, será que ela só tá lendo? Não, deu agora, será? Vamos ver. Não. Eu tô com 400 telas aqui aberto. Vou parar a apresentação e apresentar de novo aqui, então. Remix, jogo do troco. Mas é o remix. Essa daqui, sim. Compartilhar. Ó. Vê se deu agora, não mudar? Dá pra ver? Esse daqui que tava invertido também, professor. Que o toque e o som tava ali embaixo do quando esse setor for clicado. E daí a gente trocou as posições aqui. Daiane, o palco que nós no palco mesmo. Aqui no palco, eu não lembro o que a gente mudou. Eu acho que o palco... na verdade, estava faltando ali as variáveis, os operadores, né? Que estava trocado, que você falou. Porque nós fizemos assim, eu abri o nosso pronto, e ela foi fazendo o remix do que estava errado, corrigindo.
Pra mim Nós parece fomos que tava... comparando. Eu não Uhum. lembro essa, professor, que a gente trocou. Eu não lembro se tava ok ou não. Essa eu não lembro mesmo. Eu iria falar que tava ok. Eu não lembro que a gente tinha. Eu lembro que nós estava ali mudando bastante no ator. Uhum. Mas No palco, outra coisa que estava faltando lá era quando eu receber o som moeda, né? Para Uhum. tocar o som moeda, quando eu receber o som papel, que é para tocar o som papel, aí Uhum. na variável é valor entregue e mudar para o número aleatório. É 1.200 e o total da compra entre 1 e 100. Acho que era isso que estava errado. Bacana. É assim, na verdade, é aquela história, né? Eu compreendo quando a professora Não Rosane estou ouvindo. tá ouvindo agora, prof? Vocês conseguem me ouvir? Agora sim. Ah, tá. Então tá. Na verdade, é igual a prof. Roseli falou ali, né? É pouco tempo. Realmente, 25 minutos quando você pega para fazer, é pouco tempo. Aí tem uma série de questões ali que nós já conhecemos, tá? Prof. Daiane, eu sei que a senhora tem que sair, né? Acredito que aí o tempo não esteja muito bom é também. que trabalhar sob pressão não é fácil. Não, não é mesmo. Sabe o que eu lembrei agora? Quando a gente tá jogando aqueles joguinhos, né? Vamos supor que você tenha 2 vidas ali, é da bolinha que você não pode deixar ela cair. Você tá com uma vida, você não sabe que lado que você vai. Aí você perde a vida, perde a bolinha e perde tudo. Igual aconteceu aqui. Desespera, né? E quando veja. Imagina o aluno, né? Isso é bom. Ajuda muito a gente a começar a entender, a se sentir como É aluno, verdade. entender É o verdade. lado deles. Que a gente cobra, mas quando é a nossa vez, mesmo já estando ali, já sabendo os meios do que fazer, a gente fica apavorado. Imagina. Mas é isso, gente. Então, tchau, tchau. Tenham Tchau, professora. um Bom ótimo retorno. resto de tarde. Beijo a todos. Valeu, tchau, tchau. Pessoal do outro grupo, quem pode apresentar? Quem se dispõe a apresentar de um dos outros 2 grupos? Eu apresento. Tá bom. Estão enxergando? Sim. Uhum. Nós não conseguimos fazer todos. Nós fizemos igual o primeiro grupo. Uma ficou vendo onde estava. Pegou, abriu o que estava feito dela, né? E a gente foi vendo onde estava o erro. Então, nesse primeiro aí, o erro estava trocado aqui, né? Esse aqui estava aqui em cima. Daí a gente alterou só para fazer o sonzinho da moeda. Uhum. O do balcão estava tudo certo. A da caixa registradora também. Aqui do cliente, são 4 bloquinhos, né? O primeiro bloquinho aqui tá faltando o movimento, né? Esse do X e do Y. Daí a gente implementou aqui. Desse segundo bloquinho aqui tava certo. Esse terceiro bloquinho também tava certo, se não me engano. E daí aqui, esse bloquinho do quando eu receber o troco, tava faltando esse então e o senão aqui, juntamente com o bloquinho da operação, da fantasia número 1, tananã. Uhum. Daí a gente implementou aqui também. Vamos ver o que é mais. Esses. E eu acho que a gente parou. Daí, nesse daqui, deixa eu lembrar o que estava errado. Nossa! Errado. Oi. Tava errado, mude o troco para 0, né? Eu acho. Isso, faltou esse aqui, se eu não me engano. Daí a gente alterou. E eu acho que era só isso, porque o resto estava certo. E a gente parou nesse, se eu não me engano. Nesse estava certo. Depois a gente já acabou o tempo. Não, tudo bacana, fizeram bastante coisa. Fizeram bastante coisa, sim. Beleza, prof. O último grupinho, por favor. Professor Peterson, você compartilha? Sim, posso compartilhar aqui, professor. Só um minuto. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu pôr aqui para compartilhar. Ok, então deixa eu pegar ele aqui. Então, algumas notas aqui a gente
corrigiu porque faltava o código do posicionamento inicial, né? Esse de quando a bandeira verde for clicada. Então a gente fez algumas correções. Na moedinha, o código que estava na moeda era de mude a variável troco para 1 e não adicione. Daí a gente deu uma corrigida ali, né? Porque quando clicava na moedinha, o troco virava 1. E daí a gente estava trabalhando aqui aqui a gente também deu uma alterada aqui do balcão, e a gente estava fazendo as alterações nos clientes, mas a gente não conseguiu terminar a alteração do cliente, né? Aqui, como a professora mostrou lá, ele está diferente, mas por que a gente não trocou? Porque aquele algoritmo era obrigado e obrigada, né? De acordo fosse masculino ou feminino. Como ele está dizendo só valeu, então valeria, ou valeu vale para as duas fantasias, tá? A gente não mexeu ali. O que a gente trocou aqui, e a troca da fantasia aconteceria quando recebesse a mensagem de troco ok, porque o que a gente estava vendo é que o troco estava errado e ele estava trocando a fantasia antes do troco ser corrigido. Daí a gente mudou quando eu receber troco ok é que vai para a próxima fantasia. Mas a gente não chegou a olhar tudo também, tá? Então, rapidinho, foi isso que a gente corrigiu. Perfeito. Pessoal, o que vocês acharam desse tipo de atividade? Vocês acham que essa atividade dá para trabalhar com os alunos dessa forma? O que vocês acham? Assim, dá para pegar? É lógico que com mais tempo, até algo mais preparado. Seria bacana trabalhar com os alunos assim? Diego, eu acho que um projeto desse tamanho aí, com tantos atores e com tantos códigos, eu acho complicado para eles corrigirem, né? Para eles encontrarem a correção de todos os atores. Mas eu acho que um projeto um projeto mais simples, com um código único, que eles fossem trabalhando nesse código, corrigindo esse código, eu acho que eles conseguiriam sim. Eu acho bacana. E a gente pode ir adaptando, né, professor, a realidade de cada turma, inclusive, né? Realmente, assim, eu penso para trabalhar com oitavo aninho, né? Já são uns cavalos maior que a gente. Já são grandes, né? Grandes, né? Mas para trabalhar com o oitavo ano, em determinados momentos ali, você pode ir utilizando ao longo do ano essa estratégia com diversos projetos diferentes, né? Começa com o mais simples, depois vai aumentando gradativamente. Pode falar, Prof. Tati? Então, professor, como o professor falou, né? Se for algo mais simples, eu acho assim que é bem legal. Uma coisa que eu sempre faço, por exemplo, no meu nono ano tem 18 alunos. Então, às vezes, eu estou atendendo um aluno e tem uns garotos lá que são muito, eu costumo dizer, são muito sabidos, né? Então, às vezes, eu peço até para eles ajudarem. Às vezes, eles colocam um comando, alguma coisa diferente que você coloca no bloquinho lá, e para de funcionar até o projeto. Aí você desespera, professora, o meu parou de funcionar. Aí, às vezes, eu peço para esses alunos que estão mais adiantados, olha, vai lá, tenta identificar, eu estou atendendo um aluno, tenta identificar lá, e eles fazem exatamente isso aqui. Eles vão comparando deles com o do colega para ver onde que está o erro, sabe? Às vezes, assim, só de olhar, você fala, olha, é isso aqui que você colocou que está errado. Às vezes, ao invés de colocar um número positivo, por exemplo, coloca um número negativo, é negativo, ou não coloca o ponto, né? Que lá não tem vírgula, é ponto. É verdade. Então, isso aí altera lá o funcionamento. Então, assim, eu acho que é legal. Eu nunca fiz assim para todos os alunos, mas sempre eu utilizo isso com os meus alunos, eles fazem isso. Pode falar, professor Pedro. Professor, uma alternativa talvez seja utilizar nas aulas que a gente não tem acesso ao laboratório, fazer no Educatron com eles, compartilhado e realizando junto com eles em sala de aula, porque aí todo mundo vai dando a opinião junto, porque lá no laboratório às vezes está todo mundo dividido, né, entre os computadores, talvez no Educatron funcionasse. Vou fazer o teste. Eu dei essa sugestão de manhã, professor, eu ia falar agora sobre isso.
Você pode até fazer uma disputa em sala, dividir em grupinhos, e daí você faz uns grupinhos mais balanceados, né? Coloca ali os que têm mais agilidade, divide eles em grupos menores, em outros grupos, e daí faz aquele desafio, olha, o grupo que acertar primeiro ganha um bombom, ou ganha meio ponto, e vai fazendo assim, e funciona, e eles vão sair bem satisfeitos, inclusive, dessa atividade, tá? Com o Educatron funciona, você pode fazer, inclusive, uma atividade para levar para casa impresso, né? Você vai lá, pega o print scratch lá, monta, tira os bloquinhos, monta uma atividade e imprime para eles levarem para casa, né? Eu sei que, por exemplo, eu tenho uma turma que eu só tenho aula na sexta-feira. E, assim, várias sextas-feiras foi feriado ou teve uma atividade. Aí eu mando impresso para eles fazerem em casa, sabe? Fica muito legal também. Mas é bacana, né? Eu acho que adaptando as características de cada turma, como o professor Peterson falou, né? Como a professora Tati falou também, e a realidade de cada escola, às vezes usando o Educatron, por exemplo, fica uma atividade sensacional mesmo, tá? Mais alguém quer contribuir, pessoal? Ou podemos continuar? Então, continuando aqui, agora eu vou lembrar para vocês do plano de ação, tá? O plano de ação vocês têm até segunda, que é 31, né? Até porque dia 30 é domingo. Vocês têm até segunda para entregar o plano de ação, tá? Aqui, deixa eu falar uma parada para vocês. Vamos lá. Eu não me recordo se foi nessa turma que uma professora questionou sobre ser obrigatoriamente com o joguinho do troco, até porque tem professor que não chegou ainda nessa atividade, né? Na nossa retomada, a gente começou essa discussão antes do recesso, e na nossa retomada, Oi, professora Roseli, pode falar. Sobre isso que eu gostaria de falar. Como você disse que era obrigatório, tá? Aí eu pulei e fui lá na aula 29. Só que eu dei para os alunos o que está no slide da aula 29. E é aquilo que vai ser. Ou seja, não chegou a dar o troco ainda. Pode ser só isso. Pode. Isso daí eu consegui. Só que assim, eu percebi que atrapalhou muito o andamento das minhas aulas fazer isso e pular lá na frente e deixar lá atrás. Entenderam? Atrapalhou a sequência de pensamento dos alunos. Eu vou até pedir licença para vocês, pessoal, porque chegou para a gente hoje, tá? Chegou para a gente hoje essa questão, ó. Nós recebemos, até mostro para vocês, ó, rapidinho. Não sei se vai dar para ver. Nós recebemos hoje, 13 horas, a orientação falando que, tendo em vista que muitos professores não chegaram nessa atividade e estão com dificuldade de fazer a implementação, você pode fazer de uma outra atividade que você está realizando, tá? Ou que você já realizou, ou que você está concluindo, tá? Ou então, digamos que chega nesse caso da professora Roseli, né? Olha, eu comecei, mas não vai dar tempo de eu terminar. Vou fazer da aula 29 só, ou no máximo até a aula 30. Aí você faz sobre essas aulas que você conseguiu fazer, tá? Eu vou entregar só da 29 e vou continuar onde que eu estava. Porque não dá, entendeu? Eles se perdem, eles ficam tumultuados, porque eles se sentem mais perdidos, entendeu? Porque não teve uma sequência. É a mesma coisa de você começar a ensinar lá as sílabas e depois dar um texto enorme para o aluno ler sem juntar essas sílabas. Eu entendo sim, e até no dia que, eu acho que começou essa discussão, eu falei, não, eu entendo e concordo, tá? Mas então agora, aquelas pessoas que querem ainda fazer sobre um projeto que já fizeram, tá bom? Podem fazer, não tem problema nenhum. Sobre as metodologias sobre o plano de ação e as metodologias de aprendizagem,
tem algumas questõezinhas que vocês podem fazer para reflexão mesmo, tá? Eu vou até deixar já aqui, ó, o link desse slide já está no chat, tá? Porque, assim, algumas perguntas que vocês têm que se fazer ao longo do desenvolvimento da atividade. O meu planejamento inclui uma metodologia ativa? E qual metodologia ativa você vai utilizar? Tá? Então, pode ser uma sala de aula invertida, pode ser uma rotação por estações, pode ser o desenvolvimento por pares, né? Geralmente, desenvolvimento em pares é o que a gente mais utiliza, até pelo número de computadores ser um pouco limitado. Que tipo de avaliação você vai fazer sobre essa atividade? Ah, eu vou avaliar o projeto, eu vou avaliar por rubrica, eu vou avaliar o contexto geral, tá? Então, você tem que deixar isso claro também. E, na verdade, né, esse tipo de avaliação, de que forma que esse tipo de avaliação se conecta aí aos teus objetivos de aprendizagem, tá? Então, onde, em qual parte da atividade, como que essa avaliação vai levar algum tipo de sentido para os teus alunos, tá bom? Lembrando, né? Tem até o dia 31, tem o modelo lá no nosso Classroom mesmo, vocês podem olhar lá que já tem os modelos, tá bom? E caso alguém tenha algum problema assim com relação a calendário, né? Tem gente que as escolas estão em semana de prova, entre outras questões. Tenta me avisar o mais rápido possível, que daí eu tento, eu vejo o que dá para ser feito, tá bom? Pessoal, Oi, pode falar, prof. professor, só uma dúvida. Até dia 31 é para entregar o plano, né? Mas aí, o plano de ação. mas Só a o plano... implementação com os alunos ainda tem mais, né? Tem mais 4 semanas aí. 4 semanas, beleza. Tá bom? Na verdade, assim, né? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar mais claro. Tem mais 3 semanas. Tá? Porque na última semana, daí vai ser o relato, né? O nosso encontro da última semana já vai ser para o relato de implementação. Então, já vai ter que estar pronto. Tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Continuando aqui, então, eu vou deixar para vocês agora o link da avaliação, aquela avaliação que nós respondemos em todas as reuniões, tá? Eu já vou deixar para vocês aqui agora. 2 minutinhos aí para vocês responderem. Depois a gente volta para nossa popular fotinha, tá? E encerramos, tá? Então, só responder ali o link da avaliação, né? Eu já vou até parar a apresentação para aparecer todos na grade aqui. Aí aqueles que puderem, né? Eu sei que tem um professor que está com problema na câmera, mas aqueles que puderem, abram a câmera para a gente fazer a nossa fotinha. E aí, 2 minutinhos para responder o formulário e a gente já conclui, tá bom? E hoje tá friozinho aqui em Guaíra, começou a chover ontem à noite, caiu a temperatura do nada. Hoje eu vou fazer uma canjiquinha com carne de porco. E pimenta, professor Thiago. Uma pimentinha vai bem. Aí sim, maluco. Quando concluírem, me avisem, tá, pessoal? Que daí a gente já faz a fotinha e encerra. Certo? Vamos lá então para a fotinha. Dá aquela posicionada. Eu já vou dar uma fechada no botão da camisa aqui também. O professor Peterson já tem que ir para o treino de basquete, né, professor Peterson? Pessoal, então vamos lá. Todo mundo aí dando aquele sorrisão, né? Valeu, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá bom? Espero ter colaborado de alguma forma para o crescimento profissional de cada um.
Nos vemos na semana que vem, se Deus quiser. Grande abraço, bom descanso e para quem vai trabalhar à noite ainda, bom trabalho. Então, tchau, gente. Até mais, professor. Obrigado pela aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.